Olá, boa noite, boa noite. Mais uma vez, mais uma transmissão. Aqui eu, Pedro Gabriel, especialista em ansiedade e superação de traumas, nessa quarta-feira, fazendo essa transmissão para o Brasil inteiro. Se você pode de repente estar aqui assistindo ao vivo, mas se você não está assistindo ao vivo, provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo lá no IGTV, né, no IGTV do meu perfil aqui do Instagram ou lá no meu canal do YouTube. E não importando se você seja qualquer um desses canais, você pode deixar seu comentário aí que eu vou ler, eu vou responder, eu faço questão de responder cada comentário. Não importando qual seja a qualidade desse comentário, sim, tenho certeza que você sempre vai estar contribuindo para cá. Então eu vou deixar aqui agora o comentário, deixar aqui como um comentário o título dessa aula de hoje, enquanto a galera vem chegando para poder assistir essa aula. Quarta-feira eu estou sempre aqui às 20, então hoje, a aula de hoje é sobre a necessidade de pertencimento e os relacionamentos. Exatamente, está descrito aqui. Para quem for chegando, vou deixar agora aqui ele fixado. Para quem for chegando já saber do que é o assunto, do que é essa aula, né? Afinal de contas, esse maluco aí tá falando do outro lado. E eu estou dizendo aqui que eu sou só um maluco. Na verdade, não sou só um maluco. Eu tenho uma formação ampla, sou formado na ciência do início da vida, formado como profissional Bioflow, também sou professor das constelações sistêmicas familiares, né? Também estou formado em Theta Healing, fui facilitador internacional das barras de Access, além da minha própria vivência, né, como ser humano, né, e que eu fui vivendo, aplicando esses conhecimentos que eu trago aqui na minha própria vida, na vida da minha família, né? O que eu uso aqui sempre é o que eu aplico com as minhas próprias filhas, e também é o que eu ofereço aos meus amigos e clientes. Então, já dando boa noite aqui a quem está chegando, boa noite, Tati. Legal ver você por aqui. Fica à vontade para poder comentar, para chamar mais pessoas. E se quiser entrar aqui ao vivo para poder falar também, isso é legal. Você que está assistindo, quem tiver a fim de entrar para poder assistir, poder comentar, fica à vontade, beleza? A gente pode fazer isso junto aqui, vai ser uma honra ter você por aqui. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a nossa necessidade de pertencimento. E talvez quem está assistindo aí do outro lado já tenha conhecimento das constelações sistêmicas, já tenha ouvido falar sobre lei de pertencimento. Mas se não ouviu falar, deixa eu contar um pouquinho sobre o que é, né, essa lei sistêmica. Essa lei sistêmica é uma das leis que foi observado pelo filósofo, né, e um verdadeiro grande pensador aí, pesquisador desse fenômeno chamado constelações sistêmicas, chamado Bert Hellinger, que faleceu no ano passado ou retrasado, se não me engano, e já com mais de 90 anos, e esse cara fez uma, vamos dizer assim, uma descoberta dentro dos relacionamentos, e uma dessas leis é a lei de pertencimento. E o que é essa lei de pertencimento que está ligada dentro dos sistemas? Essa lei de pertencimento, ela diz basicamente, tudo aquilo que já pertenceu ao sistema tem direito de pertencer eternamente. Isso é, se qualquer peça que seja excluída de um grupo, de alguma forma ela continua tendo o direito de estar lá. Quando essa peça é excluída ou essa pessoa excluída, tá ok? Ela não tem o direito de voltar para o grupo de onde ela estava. Não só esse indivíduo, mas o grupo todo sente a sua falta. Nesta falta, para suprir essa falta, há uma compensação. Isso é, este grupo tem uma necessidade de mudar algo na dinâmica deles para que agora este que saiu, né, esse que saiu possa ser
a palavra não é substituído, mas é que ele possa ser honrado em seu lugar. E a gente não vai aqui discutir sobre essas compensações, o que isso gera. Olá, Priscila, fica à vontade, bem-vinda, legal ter você por aqui também. Então, o que eu quero trazer sobre essa necessidade de pertencimento, né? Que não tem a ver só com a lei, que não tem a ver com a lei sistêmica de pertencimento em si. E porque eu quero trazer aqui também relacionamentos. Eu falo da nossa necessidade de pertencer. Eu falei agora mesmo de uma lei. Mas tem uma coisa que é importante a gente entender, né? Como tudo na vida, né? A gente sabe na nossa própria vida. Existem leis, e existem aquelas leis que a gente segue e aquelas leis que a gente não segue. Principalmente quando não tem ninguém olhando, não é verdade? Mas o que eu quero trazer aqui sobre essa necessidade de pertencimento? A necessidade de pertencimento, isso é, de fazer parte de um grupo, tá? Como eu preciso fazer parte de um grupo, muitas das vezes eu faço sacrifícios. Eu estou, na verdade, muitas vezes deixando de ser o que eu sou para pertencer a esse grupo. Posso dizer assim, ó, fazer parte da minha tribo. E por que eu estou trazendo isso? A gente carrega uma memória celular e está na nossa consciência também, uma memória muito forte em que, se você pensa antigamente, sabe, nos primórdios da humanidade e até mesmo hoje em dia, todos aqueles que eram excluídos de uma tribo, pensa, uma tribo, você está lá, vamos pegar os indígenas aqui brasileiros, por exemplo, tá lá na mata, tem aquele grupo que vive ali reunido, e de repente um deles é colocado para fora. As chances desse que está colocado de fora sobreviver eram mínimas. A tendência é que, uma vez que essa pessoa está fora do grupo, isso é, que ele não pertence à tribo, é que ele era praticamente considerado uma condenação à morte. A gente vê isso acontecer até hoje em alguns momentos que são os exílios, né? Como quando a gente teve aqui durante o período de ditadura brasileira, em que algumas pessoas foram exiladas. Algumas vezes o autoexílio, que o cara fala, ó, aqui eu não quero estar, ou que o próprio Estado disse, ó, aqui você não deve ir, e coloca para fora. Então ele fica exilado. Quando ele é colocado para fora, tem um tipo de trauma que as pessoas não conseguem nem sempre tomar consciência, que é justamente o de sentir-se um peixe fora d'água. É um trauma que é conhecido, que é o trauma do imigrante, tá? O trauma do imigrante, ele tem um sintoma que é muito comum, que é dele começar a reter líquido, sabe? Esse cara costuma ter problemas renais e às vezes até mesmo infecções urinárias. E por que isso? Na natureza. Na natureza tem duas coisas acontecendo com esse cara. Ele literalmente se sente um peixe fora d'água, e por me sentir um peixe fora d'água, então é como se meu corpo começasse a armazenar água, que é, vamos dizer, se eu reter água, eu tenho mais chance de sobreviver nesse lugar que não é da minha natureza. E a questão da infecção urinária tem a ver com a necessidade de marcar território. Então já fica aí uma coisa para quem, às vezes, algumas pessoas têm muitas infecções urinárias, cistites. Então tem duas coisas, algumas vezes ou eu estou me sentindo fora do lugar, ou estão invadindo, sabe, o meu espaço, sabe? Ou literalmente estão invadindo o lugar onde você está. Então a tendência é que você tenha, às vezes, problemas no seu sistema urinário, para você poder marcar esse território, e às vezes retenção de líquido. E é muito comum as pessoas verem, até é comum as pessoas associam a questão de uma mulher grávida, que eles falam assim, é normal uma mulher grávida reter líquido. Cara, olha, isso é comum. Normal não é. Essa retenção de líquido nessa mulher grávida, muitas das vezes é essa invasão, e às vezes o sentimento, cara, olha, tudo vai mudar. Como é que vai ser agora eu estar na minha casa? Como é que
e tem aquelas invasões das pessoas quererem pôr a mão na barriga e quer tomar conta da vida da pessoa o tempo todo, fica invadindo o território dela o tempo todo, né? Então muitas das vezes não se sente apoiada pelo parceiro, pela família, e ela começa a guardar esse líquido. O que eu estou falando? Essa é a minha necessidade de pertencer. Mas Pedro, tá todo mundo ali em volta dessa pessoa. Como assim ela está se sentindo excluída? Bem, se tem uma mudança e a gente tem que levar alguma coisa, o mundo é de dentro para fora, não importa em si o que está acontecendo no externo, mas principalmente o que está acontecendo no interior desta pessoa. Como ela está vivendo. A minha família toda pode vir para dentro da minha casa e ainda assim eu me sentir excluído, ainda assim eu me sentir isolado. É muito comum a gente conhecer essas pessoas. Poxa vida, eu estou cercado de todo mundo e parece que ninguém me entende. Isso é, eu estou aqui andando com vocês, mas será que eu pertenço a esse mundo? É muito comum, né? As pessoas falam, olha, eu vou na faculdade, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Olha, eu estou num trabalho, todo mundo ele pensa, mas aquilo também não tem nada a ver com a minha alma. Mas por que eu insisto em estar num lugar que, como eu falei, não tem nada a ver com a minha alma, mas eu estou ali? Aí entra isso que eu falei, essa necessidade de pertencimento. Muitas das vezes eu tenho um medo muito maior de estar longe. E é comum virem clientes me procurando falando da questão dos conflitos familiares. De que ou tá sempre brigando com a mãe, ou tá sempre brigando com o irmão, ou não respeitam o espaço dela, estão invadindo a casa, ou estão invadindo o quarto dela, ou ela não consegue... Ou às vezes essa pessoa se casou, mas a mãe continua entrando, invadindo aquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem todo esse problema, ao mesmo tempo ela fala, mas eu não quero falar nada, eu engulo tudo quieto porque eu não quero perder o vínculo, eu não quero estragar, sabe? Eu não quero que minha mãe fique chateada, eu não quero que meus pais olhem para mim de cara feia. Ela se sente nesse medo de desagradar os outros, né? E por isso mesmo, de alguma forma, por mais que às vezes seja desagradável aquilo, sabe? Tá ruim estar aqui, mas eu sei que às vezes é a única coisa que eu tenho como segurança. Não são os amigos que eu gostaria de ter, mas pelo menos são alguns amigos. E às vezes a gente vê isso, algumas pessoas que entram em relacionamentos para não estar sozinho, né? E às vezes a gente já escutou essas histórias. Eu comecei a namorar porque eu não queria estar sozinha. Eu via todas as minhas amigas tinham namorado e eu tava sem. Aí o primeiro mané que apareceu ali querendo, eu comecei a namorar ele e nem foi algo tão importante. E eu vejo isso acontecer com os caras também, né? Tipo, tá todo mundo fica, todo mundo tá, eu tenho que arrumar um jeito de, sei lá, né, dar meu primeiro beijo. A gente vê acontecer isso na adolescência, né, ao longo da vida. Isso vai acontecendo. Então eu tenho essa necessidade de pertencer, de fazer igual aos outros. Até aqui, por favor, comentem. Cara, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Só para eu saber, primeiro que eu não sei nem se o áudio tá chegando a vocês aí. E por favor, comenta, cara, olha, Pedro, isso acontece comigo, isso eu já vivi situação parecida, para eu saber se a gente tá caminhando junto, beleza? Deixa aí o seu comentário. E se tá fazendo sentido, vai ali no aviãozinho, toca no aviãozinho e manda para as pessoas que você conhece, justamente porque às vezes elas estão vivendo questões parecidas ou já viveram questões assim, sabe? E se você quiser falar comigo também, tem um botãozinho ali, ó, tem 2 rostinhos, você toca nele e pede para poder falar aqui, que você pode entrar e falar ao vivo também, a gente tirar uma dúvida ou você dar um recado falando sobre o assunto. Então, deixa eu continuar isso daqui. A nossa necessidade de pertencimento muitas das vezes nos leva a fazer sacrifícios. E também, se de alguma forma, mas também tem os benefícios, não é verdade? Afinal de contas, fazendo parte de uma comunidade, né, a gente tem aquela segurança de que mais pessoas também estão se importando conosco. Né? Você mora dentro de um bairro, por exemplo, aqui eu moro dentro de um condomínio que está dentro de um bairro, que está dentro de uma cidade. Por que eu não estou morando lá no meio do mato? Por que eu não estou morando no meio do mato? Porque, olha, aqui no meu bairro tem uma escola perto,
tem mercadinho perto, se eu precisar ir na padaria, tá aqui em volta. Isso é, estar no meio da comunidade, pertencer a essa cidade, tem essas comodidades. Eu não preciso aprender a fazer pão, eu posso ir até ali e comprar pão. Eu não preciso plantar minha comida, eu posso ir até o mercado e comprar minha comida, né? A gente estava falando dos problemas da gente, às vezes, querer pertencer, mas tem as vantagens de você fazer parte de um grupo. E cada vez mais, nessa questão toda que a gente vai vendo, a tecnologia vem avançando também, que é algo que é importante a gente perceber que os nossos relacionamentos, de alguma forma, vamos dizer assim, você tinha menos controle. Quando você entrava, você talvez, nem sempre era você que escolhia, né? Quase sempre a sua mãe ou seu pai escolhia a escola onde você iria estudar. Você nem escolhia qual era a turma que ia estar ali com você. Então você acabava tendo que conviver, às vezes, com 30, 40 crianças ou de outros adolescentes que não tinham a cabeça parecida contigo. E nessa troca, então, acontecia bullying. Tinha aquele cara que brigava com todo mundo, tinha aquela pessoa que era o mais desajeitado, tinha aquele que era o tímido, e tava todo mundo junto naquele lugar. E às vezes, vamos dizer, até mesmo de time. Sei lá, você era o único corintiano naquela sala de aula, sabe? Ou é a única pessoa que gostava de balé e as pessoas ali não pensavam em balé. Né? Você não conseguia escolher isso. Mas hoje a gente tem essas mega, vamos dizer assim, vantagens da internet. A gente consegue falar exatamente com aquelas pessoas que gostam de balé. Você abre o seu Facebook e vai lá e vai procurar grupos, você encontra um grupo de apaixonados por balé. Você encontra um grupo de pessoas apaixonadas por omelete, pessoas que fazem omelete de todo tipo. Isso é, você consegue encontrar a sua tribo cada vez melhor. Tem diversas tribos e às vezes você pode até pertencer a várias dessas tribos diferentes. Afinal de contas, você não é um único ser, né? Você é uma pessoa, mas você tem várias facetas. Então você acaba pertencendo a vários grupos diferentes. O que acontece que nem sempre nós estamos conscientes é de que essas redes sociais, que são redes que deveriam ser usadas para a gente formar uma sociedade e realmente compartilhar um objetivo em comum. E por que eu falo de compartilhar um objetivo em comum? Numa sociedade, esse é o objetivo. Se eu e você que está aí do outro lado, a gente resolve abrir uma padaria, vamos dizer assim, e a gente quer abrir a padaria, quer trabalhar junto, um de nós vai ter que aprender a fazer pão. Um de nós vai ter que trabalhar no caixa. E independente de qual é um dos dois, se a gente tem um objetivo em comum, se nós somos sócios nisso, a gente vai trabalhar para que isso dê certo. Então as redes sociais, de alguma forma, foram criadas para que algo pudesse dar certo. Porém, essas redes sociais, hoje, elas têm um algoritmo. E esse algoritmo, isso é um programa lá do computador que ele está observando tudo que você faz. E ele observa tudo aquilo que você clica. Ele observa quanto tempo você passa observando um tempo numa imagem, quantos artigos você curtiu, o tipo de coisa que você curtiu, o assunto, se você curte coisas de música, se você curte coisas de balé, se você curte coisas de astrologia. E vocês também já tenham percebido que às vezes você fala alguma coisa com alguém e você pega o telefone e tem um anúncio exatamente sobre aquilo. Isso é, a desculpa é de que cada vez mais eles vão te entregar o conteúdo relevante. E esse conteúdo relevante, isso é, nós queremos criar uma experiência em que você sinta que você está andando exatamente com a sua tribo. Então isso é, começam a aparecer no seu feed somente as publicações das pessoas que também gostam das mesmas coisas que você, sabe? Mas curiosamente, também começa a aparecer as coisas de que você não gosta. E a gente vê isso muito claramente numa época, por exemplo, de eleições, e que agora qualquer situação existe esta polarização, né? Sempre ou esquerda ou direita, ou é economia, ou é a vida, as pessoas vão polarizando, criando extremos. E esse extremismo, em que parece que, mais ou menos assim, para existir um herói, que quase sempre é o lado que a gente escolheu, precisa existir um vilão.
Então essas redes sociais também colocam você em contato com esses vilões, porque dessa forma você acaba fortalecendo o seu vínculo com esses que pensam parecido com você. Ah, esse político aqui é corrupto, então vou começar a conversar só com os caras que são contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção, então vou começar a andar com eles, eu vou comentar com eles, eu vou bloquear todos esses daqui. Eu começo a bloquear e paro de falar com eles. E cada vez mais eu vou me aproximando desses que estão aqui, que são contra a corrupção. Não tem certo ou errado aqui, não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando como tem sido conduzido essa nossa necessidade de pertencer. E o que acontece é que quando você começa a fazer parte desse grupo, eles vão te chamar para balada, eles vão te chamar para festa, vão te chamar para programas, vão te chamar para comprar produtos diferentes, ter um estilo de roupa, ter um jeito de se vestir, e quando você, não mais ou menos sem perceber, você começa a usar as mesmas roupas, falar do mesmo jeito, começa a se comportar exatamente como aquela tribo. E você está aqui, ó, bem unido com ela. O que acontece é que quanto mais próximo disso, quanto mais isso fica fechado, sabe? Mais difícil fica para que você tenha um pensamento diferente do que o que você costuma ter. Porque afinal de contas, aqui está sempre mais do mesmo. Por você encontrar por ter essa necessidade de pertencer, isso é, muitas das vezes você abriu mão de algumas amizades, que eram esses daqui, que você olhava como vilão, você abriu mão deles, para poder fazer parte agora desse grupo, da galera que pensa parecido contigo. Então, você já excluiu algumas coisas. E, de alguma forma também, você fica cada vez mais receoso de dizer algo que os desagrada. Você tem cada vez menos... as probabilidades de você falar algo que os desagrade é cada vez maior. E a gente vive um momento em que é muito comum as pessoas falarem, cara, ó, eu penso desse jeito, mas eu não posso falar isso nas redes sociais, porque senão as pessoas vão me crucificar. Isso é, minha necessidade de pertencer, muitas das vezes está me calando. Que isso tem a ver com a minha necessidade de aprovação. Porque se eu falo algo que é diferente do que esse grupo pensa, eles vão virar as costas para mim. E, bem, como eu já excluí aqueles lá de trás, agora se eu for excluída por esse grupo, o que é que vai sobrar para mim? O grande perigo que acontece dessa necessidade de pertencer e de agradar os outros, como eu falei, é a dificuldade de realmente inovação. A grande dificuldade de ter um novo ponto de vista, uma nova visão. As pessoas que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas que falam aquilo que pensam ou agem como realmente pensam, desde sempre, na verdade eu falo hoje, mas desde sempre, são considerados, sei lá, rebeldes ou até mesmo extremistas, né? São perigosos. Leila Diniz, por ter andado de biquíni grávida, né? Lá nos anos 70, foi considerada uma, sei lá, ela era um perigo para a sociedade. Afinal de contas, era uma mulher fazendo aquilo que ela queria fazer ali na frente de todo mundo, sem querer se esconder dos outros, sabe? Então, quando a gente começa a observar isso que as pessoas vão fazendo, essa questão temporal, né, que naquele tempo parecia ser um absurdo, mas eu estou falando aqui de São Vicente, que é bem no litoral, né, bem no litoral de São Paulo. Estou aqui na região da Baixada Santista, e também tem jornais da década de 70, né, nem de 70, acho que de 60, mostrando a questão dos biquínis, e um edital bem grande, sabe? Tipo assim, ó, uma nota do editor-chefe falando de como a devassidão estava invadindo, né? Falando quase não, está escrito praticamente que as mulheres estavam se tornando todas prostitutas por quererem mostrar o corpo, que não deveria mais, não era possível ter esse valor. Então, penso,
quantas pessoas, né, queriam estar andando de biquíni, queriam estar querendo fazer aquilo, mas quando tem uma nota bem grande dizendo se você faz isso, você é imoral, você começa, e você quer fazer parte desse grupo, afinal de contas, todos nós temos um valor, apesar de nem sempre estar confirmado, né, a gente não fala, um valor chamado honra. Você quer que essa honra, você quer ser reconhecido, quer ser respeitado pelos outros. Não é? E como você não quer perder o respeito dessas pessoas à sua volta, muitas das vezes você acaba se sujeitando a situações que não estão longe de você. Então a gente repete aqui o ciclo. Como essa necessidade de aprovação está moldando a nossa forma de viver, molda a nossa forma de consumir e também tem calado os pensadores. Tem pessoas que pensam diferente, que fazem diferente, que teoricamente são vistos como perturbadores, algumas, e tem uma galera aqui que fala, Pedro, você sempre é provocador, você sempre é perturbador, mas é essa perturbação que de alguma forma ajuda essa galera a, opa, peraí, eu posso pensar diferente. Mas não é porque o Pedro está fazendo diferente, é cara, ó, eu realmente faz sentido eu continuar calado, repetindo tudo que todo mundo faz, como se fosse um rebanho. A essa hora que eu entra que é a importância de questionar para simplesmente falar aquilo que pensa e a gente realmente encarar que não vai ser todo mundo que vai agradar, né? Que vai ser agradado daquilo que você pensa. Mas o fato é, se você está só repetindo o que todo mundo já disse, que marca que a gente vai deixar no mundo? O que você veio fazer aqui na Terra, sabe? E que por estar tentando fazer como todos os outros, né? Ou se mantendo caladinho como todos os outros, isso não vai acontecer. Porque você não quer agradar ou porque você não quer ter essa necessidade de agradar, sabe? De pertencer. Ou seja, a sua família, às vezes a sua escola, às vezes o seu conselho de classe, sabe? Se você é psicólogo, se você é médico, eu conheço vários psicólogos que trabalham com as constelações sistêmicas e que são perseguidos nos seus estados porque o conselho de classe deles, né, o CRP, não aprova, fala que aquilo é misticismo porque não tem prova científica. Por mais que as constelações tragam resultados muito bons para algumas pessoas, os caras ainda estão perseguindo. E eu vejo vários desses psicólogos, ou eles fazem aquilo de maneira escondida, né? Ou eles fazem isso de maneira clandestina, né? Ou eles simplesmente, num caso mais extremo, ele vai lá e se desliga do conselho de classe e para de usar o nome psicólogo, afinal de contas ele não pode atuar como psicólogo sem estar registrado no CRP. Então ele pode atuar como psicoterapeuta, mas ele não pode dizer que é um psicólogo por conta disso. Então eu estou falando aqui de uma lei estúpida dentro de um estabelecimento, às vezes estúpido, para poder manter as coisas sob controle e todo mundo bem igualzinho. Essa dificuldade de lidar com a variedade, com as pessoas que são diferentes de nós, nos faz perseguirmos uns aos outros por conta de posicionamento político. Eu posso dizer que eu já fui um desses malucos aí que ficou brigando por conta que excluiu todo mundo que era de direita ou que todo mundo que era a favor de determinado presidente, porque os outros pensavam, porque eu achava que eu era um cara de esquerda. Aí depois de um tempo você começa a ver que os caras de esquerda também falam um monte de atrocidade e você fala, cara, ó, eu não sou nem de esquerda nem de direita, não sou ambidestro. E, na verdade você começa a pensar, cara, eu não faço parte de nada disso, porque a minha forma de pensar não tem a ver com essa galera. E eu poderia ficar tentando manter, né? Eu vou andar com um ou com o outro, mas o que realmente foi fazer diferença é porque muitas das vezes eu só estava olhando para o extremo.
E é essa questão que eu queria chamar a atenção aqui. Como eu falei, muitas das vezes a gente está olhando só para camisa que está usando. Eu vou falar da camisa, você está entrando no estádio de futebol e tá lá o jogo do Santos e o Corinthians. Então você tá com a camisa do Corinthians. Então você só vai andar com os corintianos. Você não vai abraçar um santista, porque afinal de contas ele tá com a camisa diferente. Sem que às vezes você perceba que esse cara que tá lá com a camisa só com a diferença, a única grande diferença do cara é o time, mas às vezes o cara é teu vizinho, às vezes o cara é o padeiro que faz a comida, porque faz o pão que você compra. Às vezes é o professor da sua escola. Esse cara ele pensa um monte de coisa parecida com você. Esse cara também dança contigo, dançaria, faria aula de dança com você. Esse cara também gosta de rock and roll e também gosta de ópera, igualzinho a você. Mas como tem uma coisa diferente, tem uma camisa diferente, você exclui. O problema dessa polarização de tudo que está acontecendo é que gera uma exclusão e sempre, nunca é esse meio do caminho, nunca é esse ponto aqui que marca o tom. O que marca o tom sempre são as polaridades. Sempre é o cara que fala que tem que ter o isolamento, o cara que fala que não tem que estar isolado, e todo mundo fala, opa, então você torce. Então, se você não acredita que as pessoas deveriam estar isoladas, eu já digo que eu acho mesmo que as pessoas não deveriam estar em isolamento, porque as emoções adoecem muito mais do que qualquer vírus, e a presença cura, sabe? Você poder estar ali com as pessoas que te amam cura, né? Isso não iria te adoecer, é justamente o contrário. Então é legal, se você pensa diferente de mim e estiver a fim de sair da live, fica à vontade também, porque de fato eu tô aqui para falar o que eu penso, não para te agradar, sabe? Isso não é uma educação. É porque eu respeito o que você pensa e por isso mesmo eu respeito o que eu penso também. Então, aí por eu dizer que eu não acredito que as pessoas deveriam estar isoladas, aí já parte logo para o princípio de que eu sou um terraplanista. É o tipo de comentário que eu digo, não, você é terraplanista, você apoia o presidente, você pensa igual esse cara, você faz tudo, então eu não quero nem falar com você, e me excluiu. Bem, já conversou-se sobre de tantas coisas antes, mas essa única forma, essa única diferença de pensamento foi o suficiente para essa pessoa achar que eu não deveria fazer parte dos amigos dela. E para mim isso é ótimo, sabe? E para mim isso é ótimo, porque de alguma forma isso filtra, sabe? Mas isso, por que isso é ótimo? Porque eu estou consciente do que eu sou, eu tenho autoconhecimento. E a única chave para você não ser controlado por essa necessidade de agradar os outros ou ser controlado por uma massa é o teu autoconhecimento. É você realmente saber o que você pensa, saber quais são os seus limites, sabe? Saber às vezes até que, cara, não, eu tenho medo de perder o contato, como acabou de entrar aqui a minha querida TT Zimmermann. Eu não quero perder o contato com ela. Então, até mesmo eu conseguir admitir isso é necessário, porque muitas das vezes eu estou sendo levado a fazer várias coisas absurdas, sabe? Absurdas mesmo. Eu vou dar um exemplo de coisas absurdas que acontecem nessa questão de necessidade de pertencimento. Na Alemanha, durante a Segunda Guerra, tiveram vários alemães que estavam ali que eles não tinham nada contra os judeus, sabe? Eles realmente não tinham nada contra os judeus. Porém, quando tinha aquela massa toda dizendo, olha, se você é um alemão verdadeiro, você entrega o judeu. Se você é um alemão verdadeiro, você não quer esses judeus aqui. Você vai entregar ele para Gestapo, né? Para polícia secreta, né? Alemã. E vários desses alemães, de coração leve, sabe? Assim, ó, sentindo, cara, eu estou fazendo o bem para minha nação, e entregaram esses judeus, sabe? Denunciaram os judeus que eram amigos dele, que iam para a escola junto, ou seja lá o que for, denunciar esses caras. De coração leve, porque ele acredita que ele está fazendo o bem pelo país dele. Então é importante a gente entender isso. A consciência leve nas nossas ações não significa nem de perto que você está fazendo uma coisa boa. Só significa que você está fazendo uma coisa que está de acordo com as pessoas com quem você anda.
Só tem a ver com o grupinho com o qual você quer pertencer. Se você realmente quer agir para além do bem e do mal, você tem que começar a conhecer o que é a verdade para você. Não a verdade do seu grupo, não a verdade da sua família, não a verdade da galera que anda na sua escola, não a verdade que você está vendo no Facebook, não a verdade de que um dito especialista que foi compartilhado por 1 milhão de pessoas estão dizendo, porque provavelmente esse 1 milhão de pessoas também é cega e está um repetindo o que o outro diz porque ele quer fazer parte. Né? E tem até essa questão toda no momento atual, né? É pelo coletivo, é porque eu estou pensando no coletivo, né? Ou então eu estou pensando na economia. Ele coloca uma coisa acima dele para que ele possa se sentir heróico. Lembra que eu falei? Ó, você quer se sentir heróico, então você precisa criar um vilão. Então nessa dinâmica, nessa brincadeirinha toda aqui, os relacionamentos vão ficando como? Cada vez mais restritos às pessoas que pensam parecido com você, as pessoas que não ousariam contradizer você, né? E que eu vejo que é uma grande dificuldade para muitos que às vezes têm uma forma de pensar que gostariam de estar dizendo a verdade, está aqui, ó, pegando o celular e abrindo uma live agora, porque é fato, todo mundo pode falar aquilo que pensa. Né? Todo mundo pode realmente vir cá e falar aquilo que pensa. Ah, vai ter gente que vai detonar, vai ter gente que vai xingar. Cara, eu vou deixar claro aqui uma coisa. Eu não aprovo, sabe? Tipo assim, eu não concordo. Vou dizer, eu não aprovo, não importa, né? Ele não precisa da minha aprovação, mas eu não concordo com 98% das coisas que o presidente fala. Sabe? Que o nosso atual presidente fala. Mas uma coisa eu tenho que dizer. Que autoestima, hein? Que autoestima da porra, para poder falar o que fala, mesmo que possa parecer uma grande asneira, sabe, para poder falar o que fala, e ele vai lá e diz, e isso para mim é algo muito poderoso, porque ele encontra as pessoas que pensam parecido com ele, e para mim é um grande exemplo, cara, é alguém que falando o que diz, mesmo que não agrade os outros, mesmo que acerte assim, até algumas questões de direitos humanos, o cara virou presidente. Então pensa, se aquele cara, vamos dizer assim, eu vou dizer, se aquele idiota que fala o que pensa virou presidente, por que você, que é inteligente, não pode ser? Sabe? Se aquele idiota tá falando o que pensa e vira presidente, por que você que é inteligente não tá falando o que pensa? Acho que é justamente esse o grande problema que a gente está vivendo no momento. As pessoas que realmente pensam não estão querendo falar com medo de desagradar ou com medo de ser atacado pelos outros ou porque eles acham ou porque eles sabem muito bem que se eles começarem a dizer o que pensam, as pessoas vão se afastar deles. Algumas pessoas vão se afastar. Justamente porque você está falando a tua verdade, está falando o que tu pensa. E é justamente, cara, de verdade, é necessário que você diga o que pensa. Você precisa mesmo dizer isso que está aí dentro, porque o que você pensa é o que vai fazer grande diferença na nossa sociedade, é o que vai fazer a grande diferença para o nosso mundo hoje. O que você pensa, sabe? E por que eu falo? Mas aí de repente você pensa, mas Pedro, mas eu sou pequeno. Porque de verdade, o mundo todo vai mudar se cada um começar a cantar a própria nota. Pensa que o mundo é uma grande sinfonia, sabe? Mas se tá todo mundo repetindo a mesma nota, tá todo mundo só dó, 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 não tem sinfonia. Não tem sinfonia. E nesse universo de vozes tem muito mais do que 7 notas, sabe? É necessário que exista alguém que diz o dó, tem outro que vai dizer o ré e vai ter outro que vai dizer si. Tem que ter essa multiplicidade. E é essa questão que essa necessidade de pertencimento e da forma como a gente está se fechando dentro das redes sociais, achando que está abrindo a cabeça, achando, agora eu falo com 10 mil, tem 10 mil amigos, 10 mil pessoas que pensam exatamente como você e por isso mesmo é muito difícil que você aprenda algo novo. A sensação que eu tenho às vezes nas redes sociais é que como se fosse, cara, parece que você é a pessoa mais inteligente do grupo, sabe? Porque parece que não tem ninguém ali que é muito mais do que você.
sabe? Que é mais inteligente que você, porque o outro cara do outro lado ele fala igualzinho você, então você continua, você fica muito satisfeito com a tua inteligência, sabe? Tu fica muito satisfeito com as coisas que você sabe até ali, porque afinal de contas tá todo mundo falando igual, né? E tá todo mundo bonitinho, todo mundo frequenta os mesmos lugares. Então, cara, eu acho que eu cheguei no topo. Topo, sabe? Topo do teu micromundo. A gente precisa realmente voltar a falar nossas verdades. A gente precisa, aí eu vou falar algo que a gente precisa sair também do que as pessoas consideram politicamente correto, porque esse politicamente, muitas das vezes, ele está sendo usado porque tem coisas que realmente a gente tem que parar e pensar, caramba, isso é agressivo, sabe? Uma coisa é agressiva, mas o politicamente correto muitas das vezes está sendo utilizado para calar, e ele anda dos dois lados. Assim, algumas pessoas dizem, o politicamente correto é o cara de esquerda. É mentira. É mentira. Porque se você acusa o presidente dele, né? Se você diz algo do presidente que o outro elegeu, ele já passa do outro lado. Tá vendo? Isso não é politicamente correto. Você tá falando alguma outra coisa. Se você tá chamando o presidente de idiota, cara, o que você tem contra os idiotas? Sabe? Poxa, é o direito das pessoas serem idiotas. Então esse politicamente correto, as pessoas acabam criando desculpas justamente para poder manter, às vezes, um status quo e que muitas das vezes está longe da verdade que cada um carrega. Então, o que é importante deixar claro, é importante que todos nós temos direito de falar, pensar, agir, expressar o que é isso. É um direito, isso é constitucional, sabe? Porém, nos relacionamentos, que de alguma forma acaba sendo acima dessas leis, nos relacionamentos a gente está perdendo a voz. Então o que eu estou trazendo aqui hoje é justamente, não é uma aula, não é nada, é justamente eu quero que você perceba aí em você quanta da sua voz às vezes você está calando para poder ter a pessoa que você gosta à sua volta, ou para poder estar no emprego que talvez pague bem, e às vezes você nem quer esse dinheiro, mas como seus amigos, né, estão ali aquela questão, né, ter dinheiro é para você impressionar as pessoas que você não gosta, né, comprar aquilo que você não quer para agradar as pessoas que você não gosta, né? Então muitas das vezes é isso que você está tentando viver, por conta dessa necessidade de fazer parte, necessidade de estar parte do grupinho e criar esses relacionamentos. Bem, por favor, diga se até aqui isso está fazendo sentido, porque eu estou falando pra caramba. E a gente tem uns 20 minutinhos aí, 15 minutinhos, e eu queria abrir para vocês perguntas, questionamentos. Quem quiser falar também aqui ao vivo, fala comigo, entra ali, ó, clica ali na carinha, vamos falar. Porque eu tenho certeza que isso deve estar mexendo aí. Então fala, vamos conversar isso, porque para mim é muito valioso. Eu realmente, se for o caso, eu vou passar 15 minutos aqui quieto se você não quiser falar comigo. Então eu quero mesmo que você fique, eu vou ficar aqui calado esperando você falar ao vivo. Por favor, entra aqui comigo, beleza? Toca aí. Legal, a Gabriela falou ali, muito sentido e o total sentido. E às vezes, essa parte é importante. Muitas das vezes a gente, como eu falei, é importante que você diga aquilo que você quer, que pensa, né? E diz. E quando você faz isso, de alguma forma você está abrindo mão da necessidade de pertencer. E abrir mão da necessidade de pertencer também passa por entender que não irão te entender, sabe? Muitas das vezes a gente quer assim, eu quero que a minha família me entenda, né? Aquela assim, você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais, né? Renato Russo disse isso e às vezes muitas vezes isso, mas ninguém me entende, cara, mas você entende essas pessoas? Você vai se dar o trabalho de tentar entendê-los? E a realidade é que não, sabe? A realidade é que 90% das vezes você não vai se dar o trabalho de tentar entendê-los. Então, não exija desse grupo que ele te entenda, porque você não está afim de entender ele também. E de verdade, isso é uma grande vantagem para você. Você considera, tenho certeza que você considera uma grande vantagem. Né? A Gabriela falou assim, eu desisti da minha família. Cara, olha que ela trouxe, desisti da minha família.
E entra, e o kkk, né, a gargalhada. O que entra muitas das vezes, essa necessidade de pertencer é uma coisa muito louca. Eu vou contar uma história que acontecia durante a Guerra da Coreia, sabe? Lá no... É isso, lá na Coreia, né? Os Estados Unidos foi pra lá, essa coisa toda. E as prisões de lá, os prisioneiros de guerra se davam muito mal. E eles não podiam falar. Os caras eram proibidos de falar, sabe? Ele não podia falar do idioma dele, nem no idioma da coisa. Eles eram obrigados a ficar quietos. Então, nessa necessidade de se comunicar, isso é, de fazer parte, os caras aprenderam, eles desenvolveram uma forma de se comunicar, com batida na grade, batida no muro, essas coisas assim. Então, 3 batidas eram sim, ou opa, o guarda tá vindo, 4 batidas na grade e uma no muro. Então, eles foram desenvolvendo formas de falar. Isso é fato real, gente, tá? Os caras foram desenvolvendo formas de falar. E os caras pertenciam a uma coisa, cada vez que chegava um novo, logo a primeira coisa que os caras se preocupavam era de passar essa comunicação, de ensinar isso para que ele pudesse falar. E era um conhecimento desses que estavam presos, era que quando um deles, eles percebiam que opa, tal pessoa não conseguia mais se comunicar, isso é, quando ele não conseguia mais falar com um grupo, eles falavam assim, ó, cara, dentro de 1 ou 2 semanas essa pessoa vai morrer. E ela morria, a pessoa praticamente ela definhava. Os caras que entravam ali e não conseguiam se comunicar, eles definhavam. E olha só, eles comiam a mesma coisa, era a mesma alimentação, era a mesma bebida, os mesmos maus tratos também, sabe? Vamos dizer assim, os mesmos maus tratos, mas por não conseguir se comunicar, isso é, por não se nutrirem daquele grupo, sabe? Eles também definhavam. Então a gente começa a entender uma coisa: comunicar com o grupo pode te manter vivo por mais tempo. E por que é importante eu falar sobre isso, cara? Acabei de falar para você quebrar o pau e falar aquilo que você pensa e não se importar com o grupo. Agora você está me falando, Pedro, que se eu conseguir me comunicar com o grupo, significa que eu vou viver por mais tempo? Falei. Você pensar como pensa, agir como age, provavelmente vai te afastar do grupo. Você vai sentir que não pertence àquele meio, né? Algumas pessoas até dizem assim, eu tô despertando, eu tô num despertar espiritual que as pessoas não estão acompanhando, sabe? Ou então, eu já tô indo para 5D enquanto as pessoas estão aqui no 3D. Algumas pessoas acham mesmo que eles estão mudando de frequência. Talvez estejam, sabe? Mas na minha cabeça isso não faz muito sentido. Né? Porque para mim tá todo mundo no mesmo trem, sabe? É o trem. Você tá sentado no primeiro vagão, esquece, você vai descer na mesma estação. A vida para mim é esse trem, sabe? Eu tô no vagão mais adiantado. Vai descer na mesma estação, meu filho, e vamos chegar tudo junto. Então não vai fazer muita diferença. Mas por que essa questão da comunicação fazer parte? Cara, a Gabriela falou ali, né? Desistir da minha família. Mas será mesmo que todas as coisas que você pensa são realmente totalmente diferentes da sua família? Será que mesmo que são todas? Será que não tem uma forma de cozinhar, ou um prato, um alimento, um hábito, uma coisa que você faz, uma cor preferida? Há algo, sabe? Há pontos em comum que, como eu falei, quando a gente começa a entrar nessa polarização, a gente perde a possibilidade de construir pontes. E não existe sociedade sem pontes, sem conseguir comunicar, encontrar meus pontos em comum. Vocês estão aqui parados agora assistindo isso porque de alguma forma, ou vocês também são loucos de estar falando o que pensam, ou vocês também, como eu falei só, já chutei o balde, já apertei a tecla F e tô tocando tudo pra frente. Ou talvez você esteja do outro lado assim, eu quero entender o que esse cara pensa para saber se faz sentido eu conversar com ele.
Porque, por exemplo, se eu vou falar de posicionamento político, acho que mais inteligente do que me perguntar assim, né? Você é de esquerda ou de direita? É você perguntar, cara, o que você viveu na sua vida que faz você ter um posicionamento de esquerda? Porque quando você conhece a história da pessoa, aquela forma de pensar começa a fazer sentido, sabe? Eu lembro quando eu fiz minha faculdade de filosofia, a coisa que eu adorava era pegar a biografia desses filósofos, dos pensadores que eu estudava. E eu tenho vários ali que eu olho a forma que o cara pensa, não concordo com nada do que ele falou. Mas quando eu olho a biografia dele, eu vejo como o que a pessoa viveu na vida dela determina a forma como ela vai pensar. E é nessa hora que eu fico maravilhado, sabe? Que eu falo, uau, que riqueza que esse cara trouxe para o planeta Terra, mesmo que eu não concorde com o que ele disse, porque a vida dele está aqui, ó, na forma como ele pensa, a forma como ele olha para o mundo, sabe? Então, eu conheço pessoas que, eu lembro que, eu vou dizer, o meu posicionamento político, por muito tempo eu achava que eu era de esquerda. Hoje eu nem sei mais, hoje eu sou assim, cara, eu até falo, eu vou voltar, eu penso assim, ó, eu vou voltar a votar quando eu conhecer um terapeuta que já fez Bioflow, sabe? Se esse cara já respirou, superou traumas, beleza, que tenha feito uma sessão, isso aí, ele entendeu o que é lidar com a criança interior dele, eu voto. Eu não quero nem saber se é esquerda ou direita, mas se ele conseguiu curar a criança ferida dele, entender o que é lidar com criança, ele já levou meu voto. Então já não tem mais posicionamento. Mas eu ainda tenho esperança de um dia atender esse político. Mas por muito tempo eu achava ser de esquerda, e eu lembro que tinha um cara que cresceu com a gente, que cresceu comigo, cresceu nas mesmas condições, que ele é totalmente de direita, totalmente de direita. E ele falava comigo, Pedro, você é negro, você não devia ser a favor das cotas. Eu falava, por que não? Cara, porque as cotas diminuem os negros. Os negros têm capacidade de chegar onde eles estão chegando sozinhos, eles não precisam de cota. Esse tipo de coisa, esses benefícios, essas coisas que o governo oferece e tal, essas bolsas, tá fazendo um monte de vagabundo e blá blá blá. E eu escutava isso e pra mim eu pensava, cara, beleza, eu não preciso de Bolsa Família, eu tirava nota, eu tinha nota para fazer medicina, eu fui fazer gestão de RH, eu tinha nota, capacidade para fazer isso tudo. Então, de alguma forma, eu não precisava desses benefícios para poder viver. Mas ainda assim eu falava, qual é o problema de alguém ter esse benefício, sabe? Porque, apesar da gente ter vivido em situações parecidas, esse cara, ele viveu uma coisa que ele não recebia, a família dele não recebia benefício de governo, nem nada desse tipo, a família dele tinha passado dificuldade, tinha passado fome, né? E ele desde cedo teve que sair para trabalhar, e hoje esse cara é dono de uma mineradora, sabe? Hoje o cara, ele é multimilionário, sabe? Esse é um cara multimilionário. E tem uma empresa de metalurgia, tem um monte de coisa hoje. E pra mim é uma história, é um cara que eu falo de muito sucesso, e apesar de ser um cara multimilionário, eu até falo, ó, se você fosse encontrar ele, você ia tomar cachaça com esse cara no boteco mais pé sujo que tiver da sua cidade, é lá que ele quer estar. Porque apesar dele ter o dinheiro, ele sabe que ele não é o dinheiro dele, ele continua sendo o mesmo cara. Mas dentro do pensamento dele, cara, ó, ele via, cara, a própria história dele, ele não teve ajuda, ele teve que fazer tudo sozinho. Então, pra ele, faz muito sentido olhar para as pessoas em volta e que ele viu dos amigos dele e que às vezes receberam benefícios ou que fizeram e que não alcançaram o que ele alcançou. Então, pra ele, pra verdade dele, cara, a única forma de alguém conseguir passar isso esse cara tem que passar dificuldade, esse cara tem que passar fome, para ele, aí sim, ele sair da zona de conforto dele e buscar. Porque se ele se coloca no lugar, cara, se eu não recebesse isso, talvez eu não ia ter a oportunidade que eu tenho. Eu, do outro lado, eu vi várias pessoas tendo acesso à escola ou podendo fazer faculdade quando antes não poderiam fazer, porque eram negros, estavam recebendo, tinha uma parte da cota, mesmo assim, não era só por ser negro, é porque o cara não tinha dinheiro para pagar a faculdade dele. Então ele recebia a cota e às vezes também tinha probabilidade dele pegar um financiamento, né? O FIES.
Então eu via também, cara, que legal, esse cara tá conseguindo por conta desse benefício, ele não ia conseguir antes. Então do que eu via, do meu lado eu via bem, eu não preciso. Mas por que eu ia atrapalhar os outros, sabe? Então eu via vários amigos que também tinham capacidade, tinham potencial para poder chegar onde eu cheguei, acessarem, criarem coisas, mas por conta do benefício foi mais fácil para eles. Eles não precisaram se ralar tanto, né? Então, na minha cabeça, eu achava mesmo que esse benefício era uma boa. Então, quando a gente senta e conversa dos pontos de vista, eu lembro que quando ele sentou, ele me contou a história dele, e eu contei a minha história, para os dois, eu falei assim, cara, ó, agora eu entendo como é que você pensa, sabe? Então, faz sentido. Então, para ele, passou a fazer sentido eu ser a favor das cotas. Para mim fez sentido para ele ser contra as cotas, e um não precisou tentar mudar o outro. Eu não precisei tentar convencê-lo que as cotas são necessárias, porque ia ser estúpido eu tentar fazer isso. De repente voltou, isso. Então, para ele fazia muito sentido ele viver o que ele estava vivendo, e para ele também conseguia respeitar o que eu estava vivendo, a minha forma de ver. Então, eu não precisava mais parar e prestar atenção nesse ponto. Porque quando eu vi, cara, é a mesma condição, a gente pensa igual. Se for para andar descalço e de chinelo, a gente vai andar junto. Para que eu vou brigar com um cara só porque ele é contra as cotas? Ou porque ele não... Sabe? Então sai isso. Então quando a gente começa a conhecer mesmo a vida de cada um, do outro, e entender que ela é a realidade, se colocar no lugar do outro, mas só é possível, eu percebo isso hoje, só é possível você realmente conseguir, eu falei, esse estado de empatia, que diferente do outro, que às vezes é se colocar na dor do outro, não é, para mim empatia não é isso. Empatia para mim verdadeira é conhecer as suas dores, conseguir respeitar a dor do outro, conseguir respeitar que o outro pode sim superar aquilo que ele está vivendo, que ele tem esse potencial, mas você se coloca ali ao lado dele. Eu prefiro muito mais uma pessoa solidária do que esse papo de empatia. Porque, de fato, não tem como você viver o que eu vivi, não tem como você calçar o sapato que eu calcei. Sabe? E a coisa mais horrorosa que pode acontecer é alguém me contar a história dela e eu dizer, eu sei bem o que você está pensando. Eu falei, o que você está passando? Eu conheço a sua dor. Conhece não. Conhece não. Coisa mais legal que você poderia dizer, cara, olha, eu já passei por algo talvez parecido, mas eu não imagino como é isso pra você, porque isso é o mais próximo da realidade, sabe? Não tem como imaginar como é pro outro. Então aqui, ó, agradecendo a minha amiga querida Maria Rosa Galan, que tá por aqui, a minha filha Laura Bretas, que já mandou até palmas pra mim, e ela mandou palmas por quê? Vocês acham que é porque ela concorda comigo? Ou porque ela é minha filha? Qual é a necessidade de pertencimento aqui? Vocês acham que é a necessidade de pertencimento, sim ou não? Beleza? Então fica aí esse questionamento para vocês e essa live. Olha lá, sim, eu jamais saberia a dor de sofrer racismo. Olha lá, exatamente, a Laura falou, não tem como saber. Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho uma filha loura. E aí, né? Como é que pode? Essa é a realidade. Então, pessoas... Essa foi minha conversa aqui sobre essa necessidade de pertencimento e os relacionamentos e uma forma de, às vezes, a gente salvar o mundo, né? Olha lá. A Laura falou, lembra de presenciar várias vezes ocasiões junto comigo de preconceito. Isso acontece, né? Isso acontece mesmo. Mas nem sempre a gente se percebe, né? Não é na própria pele. Mas isso é como a gente pode... perceber que muitas das vezes a gente está sendo levado pela manada e como nos salvarmos dessa polarização. Vamos conhecer melhor a vida uns dos outros, mas para isso você vai ter que falar da sua vida, de preferência online, beleza? Gente, um prazer falar aqui para vocês, prazer participar dessa live, fazer isso aqui. Sempre eu tô aqui nas quartas-feiras às 8 e no domingo às 10 da noite, às 22 horas, e também em várias outras lives que a galera vai convidando para participar e falar. Inclusive amanhã tem uma que para mim é uma das mais legais que eu acho que eu sinto que eu vou fazer, que é com a Maria Rosa Galan, que amanhã às 8 a gente vai falar sobre
a alma do negócio, né? Quando os seus negócios não têm alma, a ansiedade vem. Como a gente pode conectar a mente e o coração das empresas? A Maria vai falar e vai ajudar a gente, beleza? Então, tchauzinho, gente. Arro, família!